Pode ir. Pô. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu faço a abertura desse encontro, que é um encontro específico para a gente conversar sobre o processo seletivo 2020, que é um processo 2020 para ingresso em 2021, que é um processo seletivo muito específico, tendo em vista os efeitos da pandemia de Covid-19. A gente não consegue fazer encontros presenciais para realizar a prova escrita, então, esse ano, a seleção ela vai ficar basicamente centrada no projeto de pesquisa, que é o ponto mais importante, e no currículo dos candidatos. Por isso, eu convidei um professor do programa que estuda a metodologia da pesquisa científica. Nós temos 2 professores que são especializados no tema, o professor Vladimir Brega Filho e o professor Jairo Nea Lima. E hoje, o professor Jairo está com a gente para conversar um pouco sobre o que é o projeto de pesquisa, quais são os elementos do projeto de pesquisa, enfim, porque o projeto de pesquisa, como eu falei, vai ser decisivo aí na seleção. Lembrando que as inscrições começam dia 1º de setembro, então, na próxima semana, na próxima terça-feira, né? Bom, depois, se surgirem perguntas, vocês podem postar no Facebook, eu dirijo as perguntas ao professor Jairo, e já imediatamente passo a palavra a ele para fazer a exposição, enfim, depois responder os eventuais questionamentos. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do professor Fernando de Brito Alves para estar aqui essa tarde junto com vocês, conversando um pouquinho sobre a seleção mestrado e doutorado 2020-2021 da UEMP. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês e espero que essa nossa conversa, que vai durar em torno de 40, 50 minutos, possa ser bastante útil para aqueles que querem se candidatar a uma vaga ou no mestrado ou no doutorado do nosso programa. Inicialmente, desde já, sejam todos e todas muito bem-vindas para fazer as inscrições no nosso processo seletivo. Pois bem, ficou a cargo da minha fala conversar um pouquinho com vocês sobre os elementos, sobre o projeto de pesquisa. Para que nós possamos construir um bom projeto de pesquisa, antes disso, nós precisamos ter em mente algumas perguntas bastante elementares, bastante básicas, que nos ajudam a construir, a entender como se fazer um projeto de pesquisa. Antes de tudo, nós temos que nos perguntar, ou seja, os candidatos, por que fazer um mestrado, por que fazer um doutorado. É claro que todos vocês, individualmente, têm os seus motivos pessoais de realização de um sonho, da vontade de continuar estudando, das necessidades profissionais, da vontade de iniciar uma nova carreira, mudar uma carreira, entre outros e diversos fatores que são de ordem exclusiva pessoal de vocês e que não necessariamente nos interessam. Mas, dentre essas respostas, uma delas nós esperamos, nós necessitamos que os ingressantes a um mestrado e a um doutorado tenham a resposta, que é a seguinte: quando há a pergunta sobre por que fazer mestrado e por que fazer doutorado, o institucional, a existência, a razão de existência de um programa de pós-graduação estrito sensu, de mestrado e doutorado, é oportunizar que estudantes façam pesquisa. Então, o verbo, ou seja, o imperativo que deve nortear a necessidade institucional de um mestrado e um doutorado é fazer pesquisa. Então, vocês estão buscando o mestrado e o doutorado para fazer pesquisa. Pois bem, mas em seguida nos viria uma outra questão, que seria a seguinte: por que nós
pesquisamos? Jairo, por que fazer pesquisa é importante? Bom, a pesquisa, ela é a base, o fundamento, a semente para a construção, para a produção de algo muito importante na academia, que é o conhecimento científico. Então, nós fazemos pesquisa para a produção de conhecimento científico. E é isso que se espera de qualquer mestrando e de qualquer doutorando. Pessoas que pesquisem para a produção de conhecimento científico. Pois bem, nós temos, então, esses dois elementos. De um lado, há o imperativo da pesquisa, ou seja, fazer pesquisa, do outro, a razão, ou seja, para gerar, criar conhecimento. A soma desses dois elementos vai gerar, ao final, uma obra, um produto, um conteúdo, um argumento, uma interpretação, ou, em termos mais específicos, uma dissertação e uma tese. Então, quando eu pesquiso para produzir conhecimento, o resultado vai ser uma dissertação, vai ser uma tese. Pois bem, é aí, nesse ponto, que começa a entrar a importância ou a necessidade de um projeto de pesquisa. Vamos imaginar o seguinte: imaginemos, então, que vocês querem construir uma casa para morar nessa casa. Então, você tem o imperativo e a razão da construção dessa casa. Como você inicia a construção dessa casa? Se inicia a construção dessa casa por meio de uma planta, por meio de um projeto. O projeto de uma casa vai apresentar ali as metragens, a divisão dos cômodos, o encanamento, toda a estrutura básica daquilo que o mestre de obras, o construtor, vai fazer depois, no outro trabalho. Nesse sentido, as duas atividades de desenho do projeto e de execução da obra são momentos distintos. E é justamente nesse paralelo que se encontram os elementos do projeto de pesquisa e da dissertação e da tese. Por que isso? Porque um projeto de pesquisa, ele é justamente a planta da sua obra, ele é a planta da sua dissertação, a planta da sua tese. É ali no projeto de pesquisa que nós vamos encontrar, que devemos encontrar, os limites, o alcance, a área do seu tema, como vai ser a divisão do seu tema, qual vai ser a interconexão entre os cômodos do seu tema. Tudo isso é que representa um projeto de pesquisa. Por que um projeto? Porque a execução dele, ou seja, a escrita, a construção, o levantamento das paredes, vai acontecer apenas depois da aprovação no mestrado e no doutorado, quando vocês estiverem fazendo a dissertação e a tese de vocês. Nesse sentido, se um projeto de pesquisa é uma planta de uma obra que vai ser construída, quanto mais específica, quanto melhor desenhada, quanto mais apurada seja a sua planta, mais fácil, melhor será a definição da construção dessa obra. Ou seja, quando você precisar colocar a mão efetivamente na massa e construir a sua tese, a sua dissertação. Então, tenham sempre em mente isso, que um projeto de pesquisa, ele é a planta, eles são os desígnios, ele é uma radiografia de como a sua pesquisa vai ser. Mas vocês poderiam me perguntar agora, mas professor, como vou saber exatamente os limites da casa, o tamanho do telhado e outras
delimitações do projeto, se é algo ainda que eu estou começando a estudar. Pois bem, um projeto é algo que a gente, como o próprio nome já diz, projeta para o futuro, ou seja, que há uma prospectiva, uma perspectiva de como aquilo vai ser. Isso não significa que, durante uma obra de uma construção da casa, a gente não encontre uma infiltração, que a gente não encontre um terreno que não dá para construir, que a gente encontre uma infiltração na obra, que um cano arrebente, que falte algum material de construção para a obra. Isso, para quem já construiu casa, sabe perfeitamente. Ou seja, uma coisa é o projeto, a execução nem sempre está nos mesmos termos do projeto, porque situações excepcionais ocorrem durante a execução. E isso também se dá na relação entre tese e dissertação e o projeto. O projeto é aquilo que você tem como perspectiva de como pretende construir a casa. É óbvio que durante o curso dos estudos, nós iremos nos encontrar com teorias, argumentos, dados, hipóteses, questionamentos que podem fazer com que haja necessidade de reajustes, redirecionamentos, criação de um puxadinho, criação de um concerto, arrumar um certo terreno, criar uma porta onde antes não tinha. Isso é totalmente normal, tanto numa construção de uma casa, quanto em uma construção de um projeto de pesquisa. Mas o que é importante é que, já de início, nesse momento de apresentação do projeto de pesquisa, ele esteja embasado, construído, com o maior esforço científico possível. E aí surgiria uma outra dúvida, talvez, de vocês. Poderiam me perguntar, professor, mas para fazer esse projeto de pesquisa de forma delimitada, delineada, minimamente organizado, o senhor está me dizendo que eu precisaria ter conhecimento do assunto antes, mas eu quero justamente pesquisar sobre isso. Então, eu sei pouco sobre ele. É aí que está uma grande questão sobre o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, para ser feito, depende de pesquisa prévia. Ou seja, para fazer um projeto de pesquisa, é importante que se faça pesquisa para o projeto de pesquisa. Ou seja, não é do dia para a noite que eu decido, tive uma ideia, vou pesquisar sobre um determinado assunto, rabisco, escrevo, está aqui minha ideia. No âmbito científico, principalmente do direito, das ciências sociais aplicadas, nós temos que ter uma certa diferença entre ideias e hipóteses. Ideias, elas surgem out of our mind, ou seja, surgem do nada da nossa mente. Ah, tive a ideia, imagina se a gente construísse um guarda-chuva gigante em cima da nossa cidade e nunca aconteceria estragos na nossa cidade. Isso é uma ideia. Isso é uma hipótese, ou seja, isso é uma hipótese viável? Olha, não existe tecnologia para isso, o conhecimento sobre as chuvas não exige esse tipo de construção, ou seja, cientificamente não faz nenhum sentido essa ideia, porque ela não corresponde a uma hipótese, certo? E aí, já que a gente chega no que é essa tal da hipótese. Mas o que eu quero dizer é que na construção do nosso projeto de pesquisa é indispensável fazer estudo, fazer pesquisa prévia. E isso depende, então, de alguns elementos que facilitem a nossa vida. A atividade de pesquisa pode parecer, num primeiro momento, bastante dificultosa, bastante problemática, mas ela detém algumas habilidades e competências que serão adquiridas quando vocês entrarem no mestrado e vão desenvolver no doutorado, que facilitam a vida do pesquisador, certo? E quais seriam essas habilidades, ou melhor dizendo, como eu identificaria o que se poderia pesquisar? Professor, eu entendi um pouco sobre a ideia geral de projeto de pesquisa, para que ele serve, não é? Qual é a relação dele com a pesquisa, mas eu não
tenho ideia ainda do que eu vou pesquisar. Pois bem, se você vai se inscrever no processo seletivo da UEMP, que vai se iniciar dia 1º de setembro, as inscrições, ou seja, 10 dias, se você não tem ainda uma ideia, eu digo que acelere. Certo? Ou seja, acelere porque é preciso passar da ideia para uma hipótese. Mas como chegar nisso? Primeiramente, é uma indicação claríssima para qualquer pesquisador. Professor, como escolher um tema? A primeira resposta que deve vir é: escolha um tema que seja do seu interesse. É importantíssimo que a escolha sobre a área que você pretende estudar, constitucional, empresarial, processo civil, direitos fundamentais, processo penal, criminologia, direito do trabalho, independentemente de qual área seja, é importante que seja escolhida uma área em que há um interesse pessoal seu, que aquilo te chame atenção, que aquilo desperte a sua curiosidade. Por que eu digo isso, meus caros? Porque a pesquisa, ela é uma atividade essencialmente solitária. Os estudos, as leituras, as compreensões dos textos se dá muito só com o próprio pesquisador. E é um processo longo. 2 anos na vida são bastante tempo. 4 anos como doutorado são bastante tempo. Então é importante que, se vocês decidirem, escolherem a fazer esse tipo de atividade de pesquisa durante todo esse tempo, que seja algo que lhe traga o mínimo de interesse e de prazer. Algo que lhe seduza, que lhe cause instigação, curiosidade, que você goste de falar, que você goste de estudar aquele tema, aquela área. Esse é o primeiro ponto, porque você vai conviver com aquilo muito tempo, então é importante que seja algo do seu agrado. Segundo fator para se levar em conta na hora de escolher um tema. Os programas de pós-graduação, estrito sensu, todos eles possuem áreas de atuação, áreas em que concentram-se os estudos daquele programa. Por quê? Porque o objetivo é da especialidade, se especializar em determinados assuntos. Porque à medida que nós nos especializamos, nós nos aprofundamos em uma determinada área, nós adquirimos mais conhecimento sobre aquilo. E se adquirimos mais conhecimentos, com mais facilidade conseguiremos produzir novo conhecimento, e esse, como nós havíamos visto, é o objetivo principal da pós-graduação, da atividade de pesquisa. Pois bem, no caso da UEMP, existe uma área de concentração que se chama Teorias da Justiça e Exclusão Social. Então, o grande guarda-chuva dos temas de pesquisa que interessam ao programa são relacionados a questões de desigualdades, questões de exclusão, questões relacionadas a princípios de justiça, a efetividade de princípios constitucionais, questões enquadradas dentro desse guarda-chuva. Mas esse guarda-chuva, ele não está sozinho no direcionamento, ou seja, não é só ele que guia as pesquisas do programa. Para facilitar, para especificar as pesquisas, o nosso programa disponibiliza 3 linhas de pesquisas específicas, ou seja, são subdivisões dentro da área geral. Como vocês viram no edital, a linha 1 de processo, direitos fundamentais e efetividade da justiça, linha 2, função política do direito e teorias da Constituição, linha 3, direitos e vulnerabilidades. Pois bem, então são áreas bastante diferentes uma da outra, por mais que tenham suas conexões. Já que, então, você escolheu um tema que é do seu agrado, você necessariamente precisa direcionar esse tema para uma dessas 3 linhas. Porque é dentro de uma dessas 3 linhas
que você vai desenvolver a sua pesquisa. Cada uma dessas 3 eixos, nessas 3 linhas, possuem professores específicos relacionados a esses temas, tanto na linha 1, 2 e 3. E isso serve para ajudar, para direcionar a sua escolha de pesquisa, certo? Bom, então você escolheu um tema que é do seu agrado, mas agora você vai precisar direcionar esse tema para estar próximo de uma dessas 3 linhas de pesquisa. E para identificar os temas dentro dessas linhas de pesquisa, a gente precisa o quê? Olhar quem são os professores e ver quais são as pesquisas deles. É dentro das linhas deles, das pesquisas, das áreas de atuação deles, que a linha específica demonstra os seus interesses. Certo? Pois bem, então vocês escolheram algo que tem interesse e agora estão indo para direcionar para uma das linhas. Mas ainda falta muito, talvez. Ou seja, professor, eu já entendi isso, mas me falta ter boas ideias. Eu não quero só ter uma boa hipótese, um bom tema de pesquisa, eu quero ter uma boa, eu quero ter uma interessante para fazer pesquisa. Que ótimo que você está se direcionando para ter algo bom, e é isso que nós esperamos de todos os projetos de pesquisas. Projetos que sejam bons, de qualidade. E como chegar a isso? Bom, pensemos em mais uma metáfora. Vamos pensar o seguinte. Se nós decidimos fazer uma comida em casa, um almoço, um jantar, se nós partirmos de bons ingredientes, as chances de que saia uma boa refeição aumentam, por mais que vai depender das habilidades do cozinheiro. Mas se nós já temos bons ingredientes, há grandes chances que o nosso prato, que o nosso alimento seja de boa qualidade. E isso acontece também com a criação de uma hipótese, com a criação de uma ideia dentro da pesquisa científica. Se nós nos alimentamos de bons alimentos, as chances de criarmos boas ideias, bons temas e bons projetos aumentam exponencialmente. E como nós podemos criar boas ideias, de onde nós podemos extrair boas ideias para a nossa pesquisa? É aí que nós entramos nas fontes de pesquisa para uma dissertação, para uma tese de doutorado. Nesse ponto, existe um tipo de material que os pesquisadores direcionam sua atenção, trabalham mais com esse tipo de material, porque necessariamente ou majoritariamente é um material de melhor qualidade. E o que é isso? São os artigos científicos de revistas qualificadas. Primeiro, o que é isso? São artigos, uma produção, uma pesquisa publicada em uma revista, normalmente todas as revistas hoje em dia estão online, que passam por uma avaliação bastante rígida. Ou seja, avaliadores leem os artigos, corrigem os artigos, mandam revisar os artigos e dão a aprovação ou não para os artigos de boa qualidade, e esses artigos, então, são disponibilizados para o mundo acadêmico. E o que quer dizer qualis A, por exemplo? Qualis é uma métrica de avaliação dos artigos científicos que está presente dentro da CAPES. A CAPES é um órgão que, então, administra o ensino superior no Brasil, a pós-graduação especificamente, e ela tem um departamento específico, uma área específica, que atua especificamente na regulamentação dos critérios em que uma revista jurídica vai ser boa ou não vai ser boa. Certo? Pois bem, quando nós dizemos qualizar, quer dizer uma revista boa. Ela é dividida normalmente em A e B.
As As são melhores que as Bs, mas não quer dizer que as Bs também não sejam boas. Pois bem, e onde nós buscamos isso? Onde eu vou saber, professor, onde tem uma revista Qualis A? Tudo está na internet. Ou seja, basta você digitar CAPS, periódicos, CAPS, que você vai encontrar lá um site específico onde se elenca todas as revistas que são do direito e que são Qualis A. Você seleciona direito, quero revistas Qualis A, e aparece a lista das revistas. Pois bem, achado isso, restaria a pergunta, mas por que eu preciso achar isso? Por que eu preciso trabalhar com esse tipo de fonte? Nós precisamos trabalhar com esse tipo de fonte porque essas fontes são o resultado daquilo que os pesquisadores em áreas específicas estão estudando naquele momento. Se você, por exemplo, está querendo estudar direito constitucional e sabe que essa é a sua área, porque é do seu interesse, viu que tem professores de direito constitucional numa determinada linha do programa e foi buscar revistas de direito constitucional, Qualis A. São nessas revistas que vão estar presentes as discussões, os problemas, as teorias, tudo aquilo que de mais recente e de mais novo se tem dentro da área do direito constitucional. E isso vale para qualquer área, certo? Então você vai nas revistas Qualis A e vai verificar que as revistas, muitas delas, são divididas por temas. Tem a revista só de direito do trabalho, várias. Tem revistas só de direito público, outras só de direito privado, tem revistas só de processo, e assim sucessivamente. Você começa, então, a se direcionar para a busca de temas, de problemas que vão lhe interessar. É lendo esses artigos que você vai começar a ver, olha, esse ponto é interessante, isso daqui eu já ouvi falar, isso daqui eu não conheço, mas criei uma curiosidade para entender um pouco mais. É nessa pesquisa prévia que vai facilitar você a encontrar temas e problemas importantes, interessantes para serem pesquisados. Mas não é só isso. Existem outros dois mecanismos em que você vai encontrar ajuda para realizar, para encontrar o seu objeto de pesquisa. Primeiro é o portal, então, o portal Qualis, de periódicos. O segundo é o fato de que o nosso programa possui a sua própria revista, a Argumenta Journal Law. Ou seja, o programa da UEMP tem também uma revista de qualidade que produz artigos, publica artigos relacionados com a área do nosso programa. É claro que ali não estão necessariamente artigos dos professores do programa, não é? Porque é preciso que haja a publicação de artigos de outras pessoas, Brasil afora e mundo afora, mas os temas escolhidos são temas relacionados com as áreas de pesquisa do nosso programa aqui da UEMP. Ali, então, nos volumes mais recentes, vocês vão encontrar pesquisas, relatos, aquilo que de mais importante tem sido discutido naquela sua área específica, certo? Pensem o seguinte, a pós-graduação exige necessariamente a especificação. Você começa a se aproximar de uma área em que você vai casar com essa área específica aí durante 2 ou durante 4 anos, certo? Pois bem, e por fim, outra banco de ideias, poderíamos dizer, é o próprio banco de teses da CAPES. Todas as teses e todas as dissertações que são defendidas em todas as áreas no Brasil são enviadas para a CAPES, que disponibiliza todas as teses lá online. Então você entra, CAPES, banco de teses, coloca direito, vai ter um buscador, você coloca, quero estudar
Direito Social à Educação. Direito Social à Educação, teses e dissertações dos últimos 2 anos. Dos últimos 2 anos, e lá vai aparecer uma lista de teses e dissertações sobre o seu tema. O que você vai encontrar ali? Novamente, as pesquisas mais recentes sobre aquele determinado tema. Você vai encontrar o que a gente chama de estado da arte de um determinado tema. Você vai ter um panorama daquilo que as pessoas, os pesquisadores, estão falando sobre aquele tema nesse determinado momento. Vamos imaginar que a sua pesquisa seja sobre direito constitucional, seja sobre direitos fundamentais, especificamente direito a direitos sociais. Você pode identificar que o debate atual sobre direitos sociais talvez não seja mais a questão de judicialização dos direitos sociais. Talvez isso já foi há algum tempo bastante estudado. Agora, talvez seja a questão do cumprimento desses direitos sociais pelos outros poderes ou algo em outro sentido. É nessa pesquisa que você vai encontrar essas respostas. Você vai ter um panorama sobre a sua área, certo? E isso já vai te trazer muitos elementos para encontrar uma ideia, para encontrar um ponto que agora é fundamental para toda a pesquisa. Aqui nós entraríamos, então, nesse momento da minha fala, naquilo que seria o ápice, naquilo que é a primeira coisa que um avaliador você vai folhear no seu projeto de pesquisa, vai abrir e procurar isso e tentar encontrar, que é o problema. Problema, exatamente. Na nossa vida, normalmente, nós queremos fugir de problemas, né? Ou seja, problemas domésticos, problemas no trabalho, problemas de relacionamento, problemas com o pagamento de boleto, problemas com a balança, problemas emocionais com a pandemia. A gente não está aguentando mais tanto problema. Mas a vida do pesquisador é uma longa, solitária caminhada em busca de bons problemas. A nossa vida é buscar bons problemas para tentar investigar. Essa é a atividade, o métier, a prática do pesquisador. Buscar bons problemas. Mas por que essa centralidade do problema? Para saber disso, a gente tem que retornar um pouquinho no começo da nossa fala. Nós vimos que pesquisa significa produção de conhecimento. Se eu vou produzir, se eu vou criar, eu estou produzindo, criando algo que não esteja necessariamente já criado, já estabelecido. Quando eu crio alguma coisa, quando eu produzo alguma coisa, eu estou fazendo isso dentro de uma certa zona que nós poderíamos chamar de uma zona de indeterminação, uma zona difusa, entre aquilo que já é conhecido e aquilo que não é conhecido. O que isso significa? Pensemos o seguinte. Pensemos no mundo do conhecimento do direito como um círculo. Pensemos então, agora imaginemos um círculo, não é? Tudo que está dentro desse círculo é o conhecimento do direito que nós já conhecemos, que nós já sabemos, que já está estabelecido, que não temos dúvida sobre, que não temos que investigar nada, porque é assim que as coisas estão. Já nas zonas limítrofes, ou seja, quanto mais perto da linha que divide o dentro e o fora nós estamos, é ali que estarão os temas, os problemas, as discussões, as questões que ainda não estão muito bem resolvidas. Se uma norma deve ser interpretada de um jeito ou de outro, se um princípio significa aquilo ou não significa, se uma instituição do direito tem que ser daquele jeito ou não tem que ser daquele jeito. Essas discussões estão presentes nessa zona limítrofe, entre aquilo que a gente sabe e aquilo que ainda a gente não sabe muito bem. E é justamente nessa área que nós trabalhamos.
E quando eu digo não só os professores, mas principalmente vocês, candidatos. É nessa zona limítrofe que vocês precisam encontrar um ponto de discussão. E esse ponto de discussão se chama problema. É isso que se busca em primeiro lugar em um projeto de pesquisa. É a identificação de um problema. Porque é somente onde há dúvida, onde há incerteza, onde aquilo não está muito bem esclarecido, é que nós podemos construir algo novo, é que nós podemos produzir algo novo, não é? Então é para isso que o conhecimento vai servir. O conhecimento produzido nos limites do desconhecido vai o quê? Ampliar a nossa zona daquilo que a gente conhece. Se a sua contribuição da sua pesquisa ampliou, demonstrou que um determinado princípio deve ser interpretado de uma determinada forma, que não é mais a forma anterior, você então ampliou esse círculo de conhecimento no direito. Você contribuiu com o conhecimento científico com a sua pesquisa. E isso é que é o esperado de uma pesquisa. A produção de conhecimento. Por isso, então, o problema é o núcleo de qualquer pesquisa. Toda pesquisa precisa ter um problema, uma questão mal resolvida, mal interpretada, não muito bem explicada, ainda objeto de debate, algo que não necessariamente tem uma resposta. E isso eu não estou querendo dizer necessariamente para os mestrandos que tem que ser algo inédito, que nunca ninguém falou, não é isso. Certo? O que eu estou querendo dizer é formas de abordagem diferentes, questões que ainda há um debate muito amplo e que você contribui com um lado dos debates. São essas contribuições mínimas que vão vir a favorecer a possibilidade de criação de novo conhecimento jurídico. Certo? Então, essa é a fundamentalidade de um problema. A gente só faz pesquisa para resolver problemas. A gente não faz pesquisa para divulgar uma decisão judicial, a gente não faz pesquisa para coletar o que todo mundo fala sobre o assunto, a gente não faz pesquisa para defender uma pauta política, uma militância, a gente não faz pesquisa para isso. A nossa pesquisa tem o objetivo simplesmente resolver um problema bem pequenininho no âmbito do direito, seja teórico, seja empírico. E como, professor, eu expresso esse problema? O problema se expressa sempre por meio de uma pergunta. É uma pergunta que é o seu problema. Então, você, se aproximando de um determinado tema, pesquisou nas revistas, viu o que tinha ali, leu bastante sobre o assunto, viu que tem algo não muito bem esclarecido sobre um determinado ponto, viu diversos argumentos e olha, eu não acho que essa resposta dada por aqui, ela é suficiente, porque ela deixa de lado algumas outras questões. É justamente, então, nesse não estou satisfeito, nesse contraditório, nessa contradição, melhor dizendo, nessa contradição, nessa lacuna desse assunto, mas esse ponto, essa teoria não leva em conta os novos fatos sociais que acontecem, essa teoria não lida com as novas tecnologias. É nesse mal explicado, não suficientemente explicado, que você vai encontrar, que você vai produzir, criar uma pergunta. Certo? É a pergunta que é o seu problema. Logo, um problema se expressa necessariamente por meio de uma pergunta. Quando apresentarem seu projeto de pesquisa, estiverem lá no item problema, é ali você vai colocar uma pergunta que você quer responder com a sua pesquisa. E a tarefa da sua pesquisa posterior toda vai ser uma tentativa de responder essa pergunta. Certo?
a pesquisa se fundamenta nisso, em tentar responder uma pergunta. E aí, se encontrarem uma pergunta, como então pensar não só em uma pergunta, mas também numa boa pergunta? Busquem, criem, né, perguntas, porque as perguntas não vão estar no manual escrito, olha, uma pergunta boa para a pesquisa é essa. Não vão estar, isso é a tarefa sua como pesquisador, já iniciante, não é? Busquem perguntas que fujam de possíveis respostas simplistas, como sim ou não, não é? Busquem perguntas em que a resposta vai mostrar graus, extensão, forma das coisas acontecerem. Por exemplo, de que forma isso se dá, como, em que sentido, quais as interpretações possíveis, qual a relação existente, porque esse tipo de pergunta enseja necessariamente respostas mais complexas, respostas mais elaboradas, não é? Por quê? Porque além de fazer pesquisa, já que vão fazer pesquisa, que façamos, então, boas pesquisas, pesquisas bem feitas, não é? Então, pesquisas bem feitas demandam respostas que sejam respostas complexas, que sejam respostas interessantes. A última questão em relação ao problema seria a seguinte: mas de onde, professor, eu tiro o meu problema? Olha, lembremos aqui a diferença entre problema, entre hipótese, né, e ideia. Ideia é, vou criar um guarda-chuva para não molhar mais as cidades. Hipótese é, vamos criar um sistema de escoamento das águas que não gere nenhum tipo de impacto ambiental. Isso é uma hipótese. Ou seja, o problema, a gente encontra ele dentro de uma literatura daquele tema. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a pesquisa no direito e nas ciências sociais aplicadas, nós não criamos nada do zero, não é? Nós trabalhamos com argumentos, com teorias, não há uma criação do zero de nada. Nós temos uma tradição enorme de pensamento em qualquer um dos ramos do direito. E é caminhando dentro dessa tradição que nós vamos encontrar problemas não muito bem esclarecidos, não muito bem resolvidos. É lendo essa tradição. Por exemplo, vou pesquisar sobre jurisdição constitucional. Como eu vou encontrar um problema dentro de jurisdição constitucional? Primeiro, eu tenho que conhecer a tradição teórica desse assunto. Quando que surgiu, como que é no Brasil, quais são os problemas no Brasil, e encontrar dentro dessa tradição o que atualmente os pesquisadores estão falando, porque é nessa conversa entre eles que estão as dúvidas, que estão as questões ainda não resolvidas, certo? Então, lembrem-se que um problema não é uma criação do nada, não é, professor, eu vou ficar aqui hoje, domingo, vou tirar domingo para encontrar um problema. Vou sentar na praça da cidade de máscara, colocar a mão no queixo e vou ficar pensando até vir um problema. Vou utilizar oração, vou utilizar álcool às vezes, vou utilizar tudo que for possível para mexer com a minha mente e até o final do dia uma luz vir diante de mim e entregar o problema. Não é assim, infelizmente. Não é? Por onde nós encontramos o problema? Com a bunda sentada na cadeira. Ou seja, é sentado na cadeira, estudando nossos temas, estudando a sua área de interesse, é que nós vamos encontrar. Na dúvida, se você ainda está na dúvida sobre professor, eu não tenho problema, se jogue na literatura mais recente sobre o seu assunto, sobre o seu tema, e leia as discussões, o que se está pesquisando sobre. É ali que você vai encontrar esse caldo, esse estado da arte sobre um determinado assunto,
e te despertar o interesse para isso. Isso aqui eu achei interessante. Vou dar uma olhada para ver como que é essa questão atualmente. Certo? Pois bem, visto esse elemento essencial da pesquisa, ele se conecta necessariamente com outro elemento que está até junto no modelo do projeto de pesquisa do edital. Problema e hipótese. Pois bem, o que isso significa? Você encontrou um problema, colocou ele por meio da pergunta e diz lá no edital que você precisa apresentar uma hipótese. O que é essa hipótese? Essa hipótese é a resposta provisória que você pretende dar, que você pretende demonstrar para aquela pergunta. Você lá encontrou a pergunta, em que medida determinados direitos são aplicados em determinada teoria? É uma pergunta. E você, lendo o assunto sobre, ou seja, sempre conversando com a teoria do assunto, você imagina uma resposta. Olha, eu acho que a melhor resposta para esse assunto vai ser determinada resposta. Essa possível resposta para a sua pergunta é o que nós chamamos de hipótese. A hipótese, então, é a resposta provisória na pergunta. Por que provisória? Porque pode ser que, como eu havia dito para vocês, no meio do caminho da construção da casa, um telhado caia, uma parede não se sustente, um cano arrebente. Eu encontro teorias, eu encontro discussões que me demonstrem que aquela resposta que eu havia previamente apresentado não é a melhor resposta, mas é uma outra resposta. E isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum na sua pesquisa, a sua hipótese não ser confirmada, conforme nós dizemos. Mas é importante que já no início do seu projeto de pesquisa, ali junto com o problema, você apresente essa resposta provisória à pergunta. Correto? E aí, um último ponto importante do projeto de pesquisa, para a gente não se alongar demais, é a questão dos objetivos. Há muita dúvida sobre os objetivos que são, às vezes, colocados no projeto de pesquisa. Nós temos que pensar muito claramente que existem funções claras para um objetivo geral e para objetivos específicos. Quais são? Qual é, olhando de longe, então você tem um projeto de pesquisa, qual é o objetivo principal da realização daquela sua pesquisa? É a produção de um conhecimento, né? Nós já havíamos dito isso. E como se dá, e como vai se exteriorizar essa produção de conhecimento na sua pesquisa? Por meio da demonstração da sua hipótese. A sua pesquisa, quando pronta, ela tem que significar a demonstração de que aquela hipótese sua, que é a resposta à pergunta, se confirma ou não. A atividade toda da sua pesquisa vai ser atrás disso. Você precisa criar um caminho intelectual de argumentos para demonstrar ou não a sua hipótese, que é uma resposta à pergunta. Por isso, gente, o objetivo principal em um projeto de pesquisa é uma equação que se estabelece, que se expressa por meio de uma palavra fixa e de uma expressão variável. O objetivo geral é demonstrar a hipótese. Ou seja, você vai escrever essas palavras. O meu objetivo geral é demonstrar e escreva qual é a sua hipótese. É isso que você quer com a sua pesquisa. E é um único objetivo. Eu só quero demonstrar a minha hipótese. Demonstrar que determinada interpretação do direito está adequada ou não a determinada teoria. Demonstrar se determinado instituto jurídico está funcionando de acordo com determinadas práticas. E aí vai da criatividade de vocês. Certo? Em consonância com isso, entram os objetivos específicos, que são justamente
os caminhos que você precisa fazer para demonstrar essa hipótese. E eles não são muitos, são poucos, não é? Os objetivos específicos não são 15, parece uma lista de supermercado, muitas vezes, quando a gente vai pegar esses objetivos específicos. A gente olha alguns objetivos específicos e imagina, meu Deus, para fazer tudo isso, a pessoa vai demorar 500 anos, né? Explicar, conceituar, fazer, a pessoa quer reconstruir o mundo com os objetivos específicos. Não é esse o objetivo. Os objetivos específicos são justamente só aquelas ações que você precisa fazer no seu trabalho para demonstrar a sua hipótese. Você precisa, talvez, descrever determinado instituto, delimitar o conceito de determinado princípio. Você precisa identificar as causas de determinada exclusão social, porque isso vai dar o suporte para você demonstrar a sua hipótese, certo? Os objetivos específicos, então, são os caminhos, as estratégias, melhor dizendo, as ações. Por isso, utilize o verbo no infinitivo. As ações para você chegar até a demonstração das suas hipóteses são poucos, 3 a 5 objetivos específicos no máximo, certo? O elemento do problema e da hipótese é o coração do seu projeto de pesquisa. É ali que a gente vai ver o quão atualizado você está sobre o assunto, o quão interessante a sua pergunta, o quão instigante é a sua hipótese. É isso que vai chamar a atenção dos pesquisadores. Mas não basta isso. O que eu quero dizer é o seguinte: não basta uma boa hipótese e um bom problema. Ela precisa estar sustentada teoricamente. É aí que a gente entra no referencial teórico do seu projeto de pesquisa. É no referencial teórico da sua pesquisa que você vai demonstrar a leitura que você já fez para chegar a encontrar aquele problema, para encontrar aquela hipótese. É ali que você vai apresentar a literatura que você está conversando, a leitura que você está lendo, quem são seus interlocutores. E como eu havia dito para vocês, bons ingredientes são grandes chances de fazer um bom prato. Ou seja, boa literatura de qualidade nesse ponto tem grandes chances de você encontrar um bom problema, uma boa hipótese. E a boa literatura são os artigos de revistas, Qualis, Argumenta, Teses CAPES. Certo? São esses os direcionamentos mais importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação ao projeto de pesquisa. É claro que nunca nós vamos estar plenamente seguros do projeto de pesquisa, e é até bom que assim o seja, porque se nós não estamos seguros completamente com o projeto de pesquisa, é porque sinal que ele tem coisas interessantes, que ele tem uma duvidazinha, essa incerteza, essa ausência de total confiança no projeto de pesquisa é algo bom, porque é nessa curiosidade, é nessa desconfiança que a gente vai encontrar o motivo, a motivação para a gente pesquisar ainda mais sobre aquele determinado tema, certo? E não se esqueçam de que toda essa construção precisa estar relacionada, em alguma medida, com as linhas de pesquisa, certo? Com as 3 linhas de pesquisa. E para verificar quais são as atuações, as especificações de cada professor, entrem no Lattes, na plataforma Lattes, de cada um dos professores que você tem interesse dentro daquela linha, e comecem a ver as publicações deles mais recentes, os grupos de pesquisas, qual é a área de atuação que ele trabalha. E, principalmente, se for algo diretamente relacionado com o seu assunto, leia esse professor para verificar o que ele está estudando, quais são as premissas teóricas que ele trabalha para você conhecer. Certo? Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Eu sei que essas lives precisam ser bastante enxutas em relação ao tempo, mas espero aí que todos vocês possam ter encontrado algumas respostas para uma construção de um bom projeto de pesquisa para a seleção, certo?
Muito obrigado, e se tiver perguntas aqui, fico... A gente já tem perguntas, já tem perguntas sendo postadas, e o pessoal que quiser postar perguntas pode fazer isso na página do Facebook, e eu faço as perguntas ao professor Jairo. Tem uma pergunta sobre como pode ser definida a nova linha de pesquisa Direito e Vulnerabilidades, quais os tipos de investigação que estão incluídas nessa linha. E eu já vou fazer vou fazer um bloco de 3, que tem 3 questões, daí você pode responder essas 3 questões, que já acho que agiliza. A segunda pergunta é se a gente pode se valer de pesquisa empírica para construção do projeto e depois para pesquisa. E se o cronograma deve ser dividido em meses. Então, são essas 3 perguntas que, por enquanto, a gente tem aqui. Certo, obrigado, então, aí pelas perguntas. Em relação à definição das linhas de pesquisa, como eu vou encontrar se a minha linha de pesquisa, se o meu projeto, melhor dizendo, está adequado a uma linha de pesquisa? Como eu havia dito para vocês, a concretização da linha de pesquisa se dá por meio das... Desculpe, se dá por meio das áreas de atuação dos professores que atuam naquela determinada linha de pesquisa. Por exemplo, eu quero saber o que pode ser incluído na linha de vulnerabilidades, direitos e vulnerabilidades. Eu preciso, então, ver quais são os professores que estão lá. Professora Carla Bertoncini, professor Hilton, Luiz Fernando Casmierzak, Maurício Saliba, Paulo Henrique Freitas e professor Renato Bernardi. É dentro desse leque das pesquisas individuais de cada um que se especifica o que se espera das linhas de direitos e vulnerabilidades. E, além disso, o edital foi bastante generoso nesse ponto, porque elencou também as áreas de atuação dos professores no próprio edital, não é? Por exemplo, estou aqui com o edital aberto, na linha 3. Carla Bertoncini, direito de personalidade, direito de família. Professor Hilton, educação, trabalho, terceiro setor, políticas públicas. Casmierzak, direito penal, sistema penitenciário, e assim sucessivamente. Ou seja, para verificar se o projeto está adequado à linha de pesquisa, eu verifico se ele está dentro de uma dessas áreas dos professores que pertencem nela. E já aproveitando aí nessa pergunta, essa congruência, essa relação, precisa também estar posta no projeto de pesquisa. É justamente lá no item justificativas que vocês vão demonstrar as razões pelas quais o seu projeto filia-se, se encontra inscrito, se encontra adequado naquela determinada linha de pesquisa. Certo? Deixe claro isso para o leitor do seu projeto de pesquisa, que é lá naquela linha que ele se conecta, porque tem isso, porque tem aquilo, porque determinado professor pesquisa, porque está dentro da globalização, ou porque está dentro de direito de família, ou porque está dentro de tributação, e assim sucessivamente, certo? É isso que eu diria sobre essa primeira pergunta. A segunda diz respeito à pesquisa empírica. Obviamente, pesquisa empírica é um procedimento metodológico para se fazer pesquisa, diferente de pesquisa bibliográfica, por exemplo. São formas atuais de se fazer pesquisa, são bem-vindas, mas entenda que exige uma habilitação, exige competências e habilidades específicas para se fazer, certo? Ou seja, é importante que haja, por parte do pesquisador, um compromisso ou de já conhecer um pouco a área ou de buscar conhecimento sobre essa tarefa. E verificar se, dentro das pesquisas daquele seu proponente, daquela sua área, daquele seu professor, ele atua, ele conversa ou não com pesquisas empíricas. Mas, em geral, obviamente, sim, como qualquer outro tipo de pesquisa, ela é bem-vinda também, desde que haja, então, esse comprometimento com uma formação incisiva sobre o tema, sobre essa habilidade, melhor dizendo. E, por fim, a última pergunta, eu confesso que eu não entendi sobre as divisões. Se o cronograma deve estar dividido em meses.
cronograma do mês, do programa? Da pesquisa. Não, cronograma de Ah, o pesquisa que aparece. cronograma. Ah, entendi. Ah, tá. Isso é melhor, muito melhor se você dividir em meses. E vamos aqui, e convenhamos, né, gente? Vamos ser bastante realistas, né, com esse cronograma. Vamos saber que exigem o cumprimento dos créditos exigem estudo, exigem artigos, e depois tem a própria dissertação para ser feita. Façam algo em que vocês se conheçam, não é? Não vamos prometer, e aqui é muito importante, mundos e fundos daquilo que nós não vamos cumprir. É muito melhor ser honesto nesse momento do que prometer algo que não vai ser cumprido. E aqui, se me permite, um ponto que para quem participa de bancas de ingresso em pós-graduação, isso é uma regra, né? Ou seja, é o famoso tempo disponível para tudo, não é? Pessoal, se você tem todo o tempo disponível para o mestrado, que ótimo, seja muito bem-vindo, mas seja honesto quanto a isso. Se você não tiver, não é? Ou seja, diga especificamente, olha, eu trabalho de horário a horário, moro nessa distância, vocês precisam pensar como vão executar a logística de ir às aulas, de comparecer às aulas, de fazer artigos, de participar de congressos, participar de seminários, participar das atividades extracurriculares, certo? Levem isso em conta, porque se vocês estão fazendo o processo seletivo é para ser aprovado, não é? E se é para ser aprovado, é para fazer tudo que o programa oferece. Então, levem em conta isso e sejam muito honestos nessas promessas. Bom, tem mais perguntas aqui. Tem uma que eu vou responder, que é do Zé Antônio. Ele está perguntando que ele falou que não encontrou no regimento ainda a definição das novas linhas, etc., e as disciplinas novas. A gente está em fase de reforma do regimento. A aprovação das 3 linhas já ocorreu, né, como também uma outra mudança lá nos créditos de pesquisa orientada, que vai valer para a próxima turma, e a gente deve ter o regimento novo publicado assim que ele for aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEM. Então, por isso, o regimento que está no ar ainda, a página está desatualizada, né? O edital está novo, mas a página ainda tem informações do projeto que vem sendo executado até agora. Vamos lá, mais 3 questões aqui, Jairo. Num projeto de pesquisa empírica, eu preciso demonstrar de pronto cada um dos dados que eu vou analisar, ou eu posso demonstrar onde eu vou encontrar esses dados? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, o sumário provisório se relaciona aos possíveis capítulos da minha dissertação? Né? Então, a relação do sumário provisório com os capítulos. E a terceira pergunta, o problema pode tratar de 2 temas diversos e a hipótese se configurar exatamente na conjugação dessas 2 áreas? É uma outra pergunta. Bom, vamos sobre a questão da pesquisa empírica. Sim, é óbvio que, no caso da pesquisa empírica, você ainda, provavelmente não levantou os dados. Por exemplo, eu vou querer analisar se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concede ou não habeas corpus em um determinado caso. Você ainda não fez essa pesquisa, porque é isso que você vai fazer durante o mestrado ou durante o doutorado. Então, é óbvio que você não vai ter já os dados, mas é importante que você deixe já no seu projeto de pesquisa o maior número de informações disponíveis, que você vai pesquisar sobre isso, que você já deu, talvez, uma olhada, ainda que superficial, e já encontrou alguns casos, mas que você vai utilizar de determinada métrica. Você tem a hipótese de que há uma grande chance de concessão, mas você quer analisar se isso vai ser confirmado ou não. Então, no caso de pesquisa empírica, você vai demonstrar aquilo que você vai fazer. Você não precisa apresentar os dados já pronto, de forma alguma, certo? Sobre o Travou aí? Tá me ouvindo? Tinha travado, agora está ouvindo. Sobre o sumário provisório, então, sim, é o sumário provisório do que eventualmente vai ser o seu trabalho. Ali,
a gente espera o quê? Receber mais informações sobre como você está pensando em estruturar o seu tema, porque o seu projeto, né? O seu trabalho especificamente. Porque nisso a gente tem como avaliador como saber se você sabe quais são os pontos importantes daquela área, né? Porque no sumário provisório você demonstra a divisão dos capítulos, possíveis capítulos, certo, gente? É claro que isso vai ser mudado, isso pode ser mudado, mas a gente quer saber se você estivesse fazendo essa pesquisa hoje, como você estruturaria ela. Então, o sumário provisório, sim, é da futuro trabalho, de como você está planejando que seja a sua dissertação ou sua tese de doutorado. E, por fim, a última pergunta era sobre a conjugação, né? Se o problema pode tratar de dois temas diversos e a hipótese se configurar exatamente na conjugação. Sim, aqui eu estou entendendo dois temas como duas hipóteses, certo? Ou seja, você tem um problema e você quer demonstrar a relação entre duas respostas possíveis, não é? Quer demonstrar se essa se enquadra ou se essa se demonstra. Sim, é possível fazer isso, ter essa correlação entre uma ou outra hipótese, certo? É claro que você precisa avaliar se com o tempo de pesquisa se vai dar conta de fazer, porque quanto mais hipóteses a gente coloca, quanto mais coisa a gente vai colocando para fazer no trabalho, mais tempo isso demora. E o objetivo de um projeto de pesquisa é ser verticalizado, principalmente no mestrado em que, gente, ó, mestrado é 2 anos, passa voando, num pulo, certo? Então, busquem especificar o máximo possível para que não seja temas, questões muito abrangentes em que você tenha que percorrer muita coisa dentro da sua pesquisa. Delimitação, afunilamento é a palavra para definir problema e hipótese. Jairo, tem uma pergunta aqui. Como que eu estruturaria um projeto como que eu estruturo um cronograma? Né? Certo. Estruturar um cronograma depende muito de conhecer já como é as regras, como é o calendário, de uma certa medida, do seu programa, né? Do programa que você está tentando entrar. No caso da UEMP, as aulas começam em fevereiro, ou seja, você tem, no caso do mestrado, 24 meses, de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023, para fazer a sua pesquisa. E, normalmente, durante o primeiro ano, é o momento em que se concentram mais as disciplinas do curso, disciplinas obrigatórias, disciplinas facultativas. Então, nesse momento, você vai estar trabalhando mais com as disciplinas e, paralelamente, afunilando, melhorando o seu projeto de pesquisa, já que, normalmente, no final do primeiro ano, se tem um seminário de pesquisa em que você reapresenta o seu projeto já totalmente conversado com o orientador, com nova literatura, totalmente atualizado, para que a partir de então você tenha o aval para já começar a colocar a mão na massa efetivamente na pesquisa. Então, primeiro ano há uma dedicação maior para as disciplinas e artigos, e normalmente o segundo ano para a execução da pesquisa. Mas isso não quer dizer momentos separados. No mestrado, tudo acontece junto. Ou seja, a partir do momento que você já entrou, você já tem que estar fazendo a disciplina, você já tem que pensar nos artigos, você já tem que pensar no seu projeto, você já tem que pensar na sua pesquisa, certo? Mas, em geral, é mais ou menos assim que você se estrutura. Tem uma pergunta aqui, Jairo, que é sobre o edital especificamente. Uma pessoa está perguntando, deixa eu ler a pergunta aqui para eu responder, que no item 4.2, sobre as vagas disponíveis, não consta, que alguns professores que estão com vagas disponíveis não constam na tabela das áreas disponíveis. Que são duas tabelas diferentes, na verdade. A primeira tabela que aparece lá nas áreas, que é a tabela do item 1.2, ela aparece com todos os professores do programa. E depois, na tabela do 4.2, aparece apenas, aparece, na verdade,
aqueles professores que são permanentes, né, que são os que aparecem no 1.2, mas aparece também outros professores, são os professores colaboradores, que eventualmente podem ofertar vaga no programa, que é o caso, por exemplo, do professor Jorge Sobral, é o caso do professor Maurício de Aquino, é o professor de alguns professores, é o caso de alguns professores que estão credenciados como colaboradores. No caso específico do doutorado, se a gente olhar, tem alguns professores que eles estão com vaga zerada, porque hoje todas as vagas elas estão ocupadas no doutorado. Então, em tese, eles não teriam vagas disponíveis para o ano que vem. Mas como esse ano ainda deve ter defesas, esse quadro de vagas disponíveis, com certeza, ele vai se alterar para mais. A gente teve várias defesas de mestrado que aconteceram agora, vocês acompanham ali pelo site do programa, os editais que foram publicados, e a gente tem ainda defesas para acontecer até o final do ano. Então, como a distribuição das orientações acontece só lá na matrícula, só no final do processo seletivo, esse quadro provavelmente ele vai estar bastante alterado. Então, por exemplo, eu estou interessado lá no professor Ednilson, ele pesquisa sobre ativismo e hermenêutica. Bom, ele está sem vaga disponível hoje para o doutorado, por exemplo, ou ele tem uma vaga só, enfim. Eu posso concorrer? Posso concorrer, enfim. Eu tenho garantia que ele vai ter essa vaga? Vai depender se os orientandos dele defenderem. Ele não defendeu. Tem outros professores que também pesquisam hermenêutica, que também pesquisam, estão interessados em temas de jurisdição, que estão interessados nos temas que ele pesquisa também, e que estão na mesma linha de pesquisa. Então, normalmente, os professores da mesma linha de pesquisa, eles podem aproveitar pesquisas dos colegas porque eles estão interessados em temas correlatos. Eles não estão pesquisando coisas absolutamente divergentes, né? Com exceção da linha Direitos e Vulnerabilidades, que agrega aí talvez um espectro maior de pesquisas. A linha 1 e a linha 2 são pesquisas que os professores, eles, em alguma medida, se equivalem, né? Eles têm temas de pesquisa muito próximos aí. Apareceu mais pergunta aqui. Proficiência no idioma deve ser comprovada até o final do programa, Jairo? Você lembra disso, do edital? Você veio falar do projeto, né? Eu vou falar da proficiência. A proficiência tem que demonstrar até o final do primeiro ano depois da matrícula, tá? Então, até fevereiro do ano seguinte. Então, quem tiver já a proficiência no ingresso pode pedir na seleção aproveitamento, quem não tiver tem um ano para demonstrar a proficiência, isso em qualquer caso, tanto no caso do mestrado quanto no caso do doutorado. Eu vou já antecipar, eu vou dar um spoiler, a Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade está organizando uma prova de proficiência online. A gente deve publicar uma notícia sobre isso na segunda-feira, então aqueles que quiserem fazer o teste oferecido pela Coordenadoria de Relações Internacionais pode fazer e pedir o aproveitamento depois, enfim. Mas tem um ano, não tem que fazer agora para o ingresso, esse ano excepcionalmente por causa da pandemia, e tem que apresentar até um ano depois da matrícula. Agora, uma pergunta sobre o projeto para você, Jairo. No projeto de pesquisa, o referencial teórico que deve ser informado como base pesquisada no momento da construção do pré-projeto. Há algum demérito em bibliografia não atualizada? Tem algum peso no momento da escolha dos referidos pré-projetos para o ingresso? Bom, estou vendo aqui a pergunta, Robson. Depende, né? Porque vamos pensar o seguinte: bibliografia não atualizada. Pois bem, se você estiver trabalhando com um texto do Aristóteles, por exemplo, no seu projeto de pesquisa, a edição de 1979, a edição de 2015, não faz diferença nenhuma, né? Ou seja, não existe obra atualizada do Aristóteles, por exemplo. Mas, por exemplo, se você está trabalhando sobre um artigo científico de políticas públicas para inclusão de mulheres na política, por exemplo, e que esse artigo ele foi produzido há muitos anos atrás, antes da reforma
eleitoral, por exemplo, de 2015, pode ser que hoje em dia alguns pontos nesse artigo estejam totalmente desatualizados, né? A questão depende muito do que você está tratando e de como você está utilizando aquela bibliografia, na verdade. Uma bibliografia em que você depende de atualidade, ela precisa ser uma bibliografia atualizada. Agora, uma bibliografia que não depende de atualidade, não faz nenhum sentido você precisar pegar, provavelmente, a mais nova edição daquele assunto. Tudo vai depender muito de qual é o tema que você está utilizando aquela bibliografia, como que você está utilizando aquela bibliografia. Por isso que fica meio complicado ter uma resposta muito peremptória assim, sobre esse assunto. Veja, principalmente, qual é a forma, qual é o argumento daquele texto que você está utilizando, se é um autor vivo, se não é, se é de filosofia, se não é, se é dogmática, jurídica, para verificar se precisa ser o mais atualizado ou não. Eu diria isso, assim, para você. Mais uma pergunta sobre projeto. No projeto, eu preciso indicar orientador? Não, né? Nesse processo seletivo Nessa não seleção. precisa. Né? É só a linha de pesquisa. Uma pergunta aqui sobre análise do Lattes, né? Se analisa todo o Lattes ou só os itens pontuados no edital? Essa é uma pergunta mais geral da seleção, acho que eu respondo, né? Sim, é só aquilo que está pontuado, só aquilo que está indicado no edital vai pontuar, tá? Os professores do programa aceitam trocar alguma ideia sobre pré-projeto antes da apresentação, como uma pré-orientação ou algo do tipo? Bom, isso é com cada professor. Tem professor que está aberto a conversar, tem professor que não tem essa abertura, enfim. É o caso de, se alguém tem interesse em algum professor específico, tentar buscar o contato dele e falar diretamente com ele. Já acho que são essas perguntas sobre o projeto, enfim, as perguntas sobre seleção eu respondi. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o projeto, pode postar, senão a gente já se prepara para o encerramento. Eu acho que é isso daí mesmo. Espero que tenha sido aí bastante esclarecedor para todos. Desde já desejo boa sorte para os candidatos. Se candidatem para nosso programa, sejam bem-vindos já desde já. Aproveitem essa oportunidade de fazer tudo virtual, ou seja, em que há menos desgaste em termos de deslocamento, e aproveite para testar, para apresentar seu projeto. Pode ser que o seu projeto interesse a pesquisa aí desses tantos professores que estão disponíveis, tá ok? Apareceu mais uma pergunta aqui, não é sobre o projeto, mas é sobre aproveitamento de disciplina, eu vou responder. Né? Se disciplina cursada em outra universidade como aluno especial, aproveita, até 25% no regimento atual aproveita, e isso deve continuar no próximo regimento. Tá? Bom, queria agradecer então também, já que eu estava falando, né? Agradecer a sua disposição de falar sobre projeto de pesquisa. Eu sei que você é interessado em estudar metodologia da pesquisa científica, e pesquisa sobre isso, né? A gente espera que um dia você publique as suas considerações sobre metodologia da pesquisa científica. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a live, enfim, e dizer que o nosso programa ele está aberto aí para receber todo mundo que está interessado em pesquisar questões relacionadas a teorias da justiça e especificamente a justiça e exclusão, que é o foco aí da nossa área de concentração em qualquer das suas linhas de pesquisa. Então, é isso. Acho que boa noite a todos, né? E agradecer mais uma vez pela atenção. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.